Olá, hoje o RDTV vai tratar sobre um assunto sério, delicado e que precisa da atenção da sociedade, que é a exploração sexual e os abusos que acontecem contra as crianças e adolescentes. E para falar sobre este tema, eu converso com a vice-presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, o SEDECA, Adriana Edna. Seja bem-vinda, Adriana. Obrigada. E nesse mês, a gente sabe que esse assunto tem que ser falado todos os meses, todos os dias, né? Mas nesse mês há ações específicas voltadas para conscientização, com a data base marcada no dia 18 de maio, que já aconteceu. Como que estão sendo essas ações e qual a importância delas nesse processo, tanto de reflexão, quanto também para saber casos que estão acontecendo? Sim, nesse mês de maio, desde o dia 18, não só a nível de estado, mas a nível dos municípios do estado do Mato Grosso, né, estão realizando várias ações, desde caminhadas, palestras, rodas de conversas, bate-papos, são feitos vídeos, estão trabalhando tanto de forma presencial como também virtual, trazendo à tona a questão do dia 18 de maio, né? Alguns colocaram, né, a nossa campanha é Faça Bonito, né, a nível de estado. Tem município também que está usando a questão da campanha Maio Laranja, também que traz a mesma vertente, né, que é a gente trabalhar o enfrentamento à violência sexual e exploração das crianças e adolescentes. Certo. Eu queria trazer alguns números, pessoal, para vocês que estão me assistindo, para vocês verem o tanto que é grave essa situação. Segundo dados da CESP, apenas no ano passado foram 1.540 casos de estupro de crianças, né, vulneráveis, 287 de importunação sexual, 168 de assédio sexual, 9 casos de prostituição infantil. Fora outros crimes como reproduzir, produzir ou vender pornografia. E só neste ano, de janeiro a março, já foram registrados 368 casos de estupro contra 328 no ano passado, ou seja, já tem aumento. Esses casos, eles reforçam esse alerta sobre a necessidade de se trabalhar o tema, da sociedade ficar atenta e de se fazer mais denúncias? Sim. A gente tem como uma prioridade, não só com a sociedade, mas com a própria família, né, dessa criança ou adolescente, que a gente tem que tomar os cuidados e também aprender a escutar essa criança e esse adolescente, né, que às vezes ela não gosta de algumas situações e a família às vezes até força, né? Ai, beija fulano, abraça fulano. Então, às vezes a criança já está demonstrando ali aquela questão dela não querer, né? Aqueles tipos de toques, de carinho. Então, a escuta dessa criança, desse adolescente, pode acontecer tanto dentro da família ou nos locais na qual ela convive, né? Na escola, com grupos da igreja. Então, esses locais, eles é interessante da gente ter essa percepção da escuta. E a denúncia, nós temos várias ferramentas, desde o Disque 100, né, que cai lá no governo, em Brasília, no governo federal, que depois ela é redistribuída para o Estado, para ser conferido tanto para o Conselho Tutelar, delegacia, as equipes da assistência social, fórum, Ministério Público. Todos são acionados quando é feita uma denúncia via Disque 100. Disque 100 também é um canal de denúncia que se pode fazer de forma anônima. Então, se eu não quero, né, de alguma forma, me identificar, eu posso estar fazendo essa denúncia. A procura pelo conselho tutelar do seu município. E aí a gente vê que cada vez mais o período da pandemia, ele ressaltou esses números, né? Esses números eles aumentaram. E hoje a gente já tem esse reflexo dessa questão da violência sexual contra crianças e adolescentes, né? E justamente pelo fato de normalmente é um amigo da família, às vezes é um tio, às vezes é um avô, às vezes é um pai, um padrasto, há muita subnotificação, né? Então, assim, esses números são muito maiores do que a gente conhece. Sim, porque tem casos, por exemplo, que a criança, ela acaba sendo coagida, né? E ela acaba não denunciando,
né? E aí a gente tem que a gente não consegue ter acesso a essas crianças e adolescentes, né? É muito complexo esse tipo de violência, porque ele acontece ali dentro da família, por exemplo. Então, é muito complexo, né? Então, assim, a gente tem que... é o padrasto. Nem sempre, às vezes, é o próprio pai, o avô, né? Geralmente, as pesquisas, elas nos indicam que são alguém que a criança tem confiança. E assim, pelos números e pelas notificações, o número de meninas é maior do que meninos. Na sua percepção do dia a dia, há muita subnotificação dos meninos ou realmente, de fato, são só as meninas que são alvos? Não, são meninas e meninos, né? Então, assim, existe a subnotificação, né? É algo que a gente precisa avançar, a gente precisa fazer a denúncia e são ambos os sexos que acontece esse tipo de violência. E eu queria falar um pouquinho sobre a importância, Adriana, das palestras, principalmente aí em ambiente escolar, onde tem um acompanhamento dos professores, às vezes de um psicopedagogo, porque assim, a gente vê muitos casos de crianças que entendem, crianças e adolescentes, que determinadas atitudes são criminosas, ouvindo as palestras. Só nessa semana mesmo aconteceu um caso de uma criança que revelou os abusos que teriam sido praticados por seu ex-padrasto após assistir uma palestra numa escola aqui em Mato Grosso. Então é muito importante porque falta, às vezes, essa consciência mesmo da criança entender que ela é vítima. Sim, a gente vê que esses bate-papos, essas rodas de conversa, essas palestras que acontecem tanto com a criança quanto o adolescente, é importante até para ela entender que nem todo toque é um toque que ela gosta, tem um toque que ela pode dizer que não é algo que é certo. Então, essas palestras, de alguma forma, alerta as crianças, né? Alerta também as famílias, porque a gente tem experiências assim, por exemplo, que a criança denuncia e a família não acredita, né? Não aconteceu, é fantasia. Então, isso acaba que tirando toda a credibilidade na criança, né? E às vezes a criança está realmente passando por esse tipo de situação. Eu ia perguntar sobre isso mesmo, né? Tem números que dizem que é mínimo, né? O número de casos de crianças que realmente fantasiam sobre isso. E elas são muitas vezes desacreditadas pela própria mãe, pelo agressor que ali arranja uma desculpa no meio, né, da situação e por ser familiar às vezes ou muito próximo, as pessoas acreditam. Então, o alerta sobre os sinais da criança é muito importante. É muito importante. E uma outra questão que a gente tem é que geralmente quando a gente fala a palavra agressor, violentador, a gente usa isso daí, a gente sempre tem a sensação que é uma pessoa ruim, né, uma pessoa mal, mas não é esse tipo, o perfil, né? São pessoas que ganham a confiança tanto da criança, do adolescente, que é aquela pessoa que poderia estar colocando, dando, né, os cuidados que a criança e o adolescente precisa, porque eles ganham confiança, são pessoas amáveis, calmas, tranquilas. Então, às vezes a gente tem uma imagem, mas não é a imagem realmente, né, das pessoas que fazem esse tipo de violência. E às vezes usam de gestos carinhosos, né? Nem sempre eles são violentos com conjunção carnal, enfim. Sim, e usam de vários tipos de artimanhas, do tipo assim, não só conquista a confiança, mas as ameaças começam veladas, né? Do tipo assim, nem toda vez começa-se a não conta para a mãe que eu falei que você é bonita, não conta para a mãe, né, que eu te dei esse chocolate. Então começa com pequenas ações, né, para que se chegue até, às vezes, né, no própria questão do estupro, né? Uhum.
E aí tem uma outra situação que a gente nota aí nos registros, nos casos, nas investigações, que é a culpabilização da vítima. A vítima já é vítima, já está traumatizada, aí vem aquele discurso assim nojento, né? Ah, ela me provocou, ah, ela queria, ah, ela estava se insinuando para mim. E isso é muito presente, né, na culpabilização das vítimas. A gente sempre tem que entender que é um adulto com uma criança, então a gente tem que sempre entender, a criança e o adolescente, eles estão em desenvolvimento, né? Então a responsabilização tem que ser mesmo né, da pessoa agressora, do violentador. Temos agressores, mulheres, né, agressoras, sim, são mínimos, são poucas, mas existem também, né, a gente já viu várias notícias em relação a isso, mas a gente não pode, de nenhuma forma, culpabilizar uma criança ou um adolescente, até porque teríamos que estar cuidando, né, e não estar culpando. O que a gente tem muito é essa questão da própria... que fala o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, que é a questão da primazia, né, tanto nas políticas públicas e também nos cuidados. Quem seria esse cuidado que o próprio Estatuto e a Constituição fala, né? É do Estado, é da sociedade e da família. Na sua opinião, essa questão da culpabilização ainda está muito atrelada ao machismo estrutural? Sim, sim, muito ainda. Ainda fala, né, que essa questão de se colocar, às vezes, a criança já de uma forma adulta, né, a forma de vestir, a forma de falar, ainda se tem muito isso. E para quem está nos assistindo, Adriana, quais são os sinais de alerta aí que você poderia elencar para o pai, para a mamãe, para o professor, enfim, quem está nos assistindo, que deve ficar lento, que tipo de sinais a criança começa a dar quando ela é vítima de violência sexual ou de abusos? Como eu já falei, né, é uma situação muito complexa. A gente não tem, assim, todos seguem um mesmo padrão. Temos vários, mas uma das questões é a própria mudança de comportamento, né? É a questão de ficar mais irritada, da criança ficar mais apática, introvertida, triste. Hoje também a gente começou a perceber muito grande a questão da automutilação, né? Tanto jovens, eu vou colocar os adolescentes, né? Mas a própria criança, a gente já tem números de crianças se automutilando, né? E então a gente vê essa mudança de comportamento, de não querer ir aonde locais que antes ela gostava de ir, são alertas também. Então, da gente tentar entender, né, o que está realmente acontecendo com o filho, com a filha, em relação a hábitos que antes ela não tinha. E tem um tema que acaba sendo meio novo, mais velho pela situação do crime, que é o abuso virtual, né? Foi até tema de debate aí numa novela agora recente, com acesso ao celular, à internet. Às vezes o pai não sabe com quem que o filho está conversando, que foto ele está mandando, às vezes sendo induzido por criminosos, né? Também é um lugar que tem que ter muita atenção. Muita atenção pela família, porque às vezes a criança ela pode estar imaginando, ou o adolescente, que ela está conversando com um igual, né? E às vezes não é, né? É um adulto, se identifica como uma menina e às vezes é um homem. Então tem que ter muito cuidado, porque às vezes nessa vida real, esse jovem, essa criança não tem amigos, mas aí acaba procurando amigos nessa vida virtual, né? Nesse mundo virtual, e às vezes não é um par, né? Não é algo da mesma idade, geralmente é um adulto, né? E aí pode ser chantageado, aí fica Sim. com medo de contar para o pai e aí isso toma uma proporção maior. Sim, tem que ser muito atento às famílias em relação a essas questões, né?
No seu dia a dia, aí na sua atuação como assistente social, enfim, teve algum caso que te chocou bastante, que assim, chegou em casa e falou assim, nossa, que horrível? Eu já tive um caso que eu atendi de uma criança de 4 anos que ela contou em detalhes, né? Uma criança, uma menina muito esperta, ela contou em detalhes o que o padrasto estava fazendo. E na própria fala dela, ela traz a questão da mãe não acreditar, né? Que teve que vir um terceiro que ela contou, que a mãe acreditou e fez a denúncia, né? Formalizou junto à delegacia. E então, assim, ela questionou, né? Assim, eu já tinha contado para minha mãe. Então, o que ainda choca é, às vezes, da família não acreditar, né? Entendi. E aí entra o papel da sociedade também, né? A gente é acostumado a não se intrometer na vida alheia, né? Mas às vezes você está salvando a vida alheia. Então a Sim. importância da sociedade intervir, o vizinho, a professora, o amigo, a mãe do amigo, enfim, quem está vendo algum sinal, buscar ajuda. Sim, e aí eu trago um importante papel que a gente tem na sociedade do conselheiro tutelar, né? Que vai lá, vai averiguar, vai acompanhar, vai estar encaminhando para a rede de proteção, para que essa criança, essa família, ela seja acompanhada. Então, aí a gente vê que às vezes é mal interpretado na sociedade o papel do conselheiro tutelar. E nós, do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, né, de Mato Grosso, nós estamos, né, até num ano que é um ano de eleição unificada, e aí a gente traz aí esse reforço de estar colocando esse papel tão importante, né, desse profissional que está para não apenas ajudar, mas assim, de dar essa primazia para as crianças, né? E é importante dizer para quem está nos assistindo que você não é o policial, não é você que vai direcionar que realmente o crime aconteceu. Se você vê um sinal de alerta, você avisa as autoridades que vão apurar, né? Sim, aí tem vários tipos, como eu falei, tem vários canais de denúncia, né? Tanto procurar a própria delegacia, a polícia militar, conselho tutelar, o Disque 100, né? O Ministério Público também tem canais de denúncias virtuais. Então, assim, tem várias formas de denunciar. E essas denúncias, como você mesmo já nos trouxe, elas salvam vidas, né? A nossa entrevista está chegando ao fim, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre o trabalho do Conselho, que também abrange outras questões, né? A gente está falando de políticas públicas, qual que é a importância do Conselho aí, as ações que são desenvolvidas? Então, o Conselho Estadual, né, dos Direitos da Criança e do Adolescente, ele é um órgão deliberativo, ele é um órgão também consultivo, de apoio às políticas públicas voltadas para a criança e adolescente, e também um órgão fiscalizador, né? Esse ano é um ano que nós vamos ter, né, agora para o final de agosto, a Conferência Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. Estamos apoiando os conselhos municipais do direito da criança e do adolescente, que também estão formulando a eleição unificada dos conselheiros tutelares em todos os 141 municípios do estado. Vai ser quando as eleições? Em outubro, mesmo dia da eleição, né? Que acontece em outubro, acho que é o primeiro domingo do mês. E aí todos os municípios, não só do Mato Grosso, do Brasil, vão estar fazendo a eleição do Conselho Tutelar, que no dia 10 de janeiro, né, de 2024, assume, né, os novos conselheiros tutelares para os próximos 4 anos. E o Conselho também dos Direitos da Criança e do Adolescente, nós, no dia 18 de maio, né, fizemos a carta para o enfrentamento, né, da violência contra a criança e adolescente, violência sexual e exploração, na qual as secretarias de assistência social, a CESP, né, que é segurança pública,
da saúde, da educação, do esporte e lazer. Fizeram o compromisso, né, de fazermos vários tipos de ação para o enfrentamento à violência sexual e à exploração. Certo, muito obrigada, viu, pela presença e pela entrevista. Você acompanhou então uma entrevista com a vice-presidente do SEDECA, Adriana Edna. Tratamos aqui sobre esse tema muito importante, que é relativo à exploração sexual de crianças e adolescentes, abusos, estupros, enfim, como você deve proceder aí em caso de alerta para denunciar ou averiguar uma situação envolvendo, quem sabe, alguém da sua família. Para você que quer saber um pouquinho mais de informações do Conselho, é no www.sedeca.mt.gov.br. Muito obrigada pela atenção aí nesse tema tão importante e você assiste esta e outras entrevistas no site RD News. Curta, compartilhe e até a próxima.